homem que ficou sem sono, ou a história de um herói contada em português. Um conto de José Jorge Letria. Dia 1 de setembro de 1939, as forças alemãs entraram na Polónia. A 2 de setembro, uma mobilização geral foi decretada por razões de acordos que ligavam a França e a Inglaterra à Polónia. Nesse dia, reina na estação de São João de Bordeus uma grande animação para acompanhar os mobilizados que foram obrigados a deixar os seus lares. No domingo do dia seguinte, a triste novidade foi anunciada aos franceses. Hoje, 3 de setembro, a Inglaterra e a França estão em guerra. As duas grandes potências fizeram tudo para evitar ao mundo esta catástrofe. Durante este tempo nada se passa na linha da frente. 8 meses já passaram. Dedicam o tempo todo à observação do inimigo e trata-se da drôle de guerre, diziam os franceses. O governo francês aguarda, mas em Paris, dia 14 de junho, 6h30, os primeiros elementos da Wehrmacht entram na capital. O governo francês foge para Bordeus. Que desordem! É tempo de tomar uma decisão para acabar com isso. Mas os franceses fogem perante o avanço dos alemães, formando uma onda de refugiados que se dirigem rumo ao sul da França. E há um homem. Este homem saiu de uma casa numa aldeia, uma casa grande. Este homem é Aristides de Sousa Mendes e saiu de Cabanas de Viriato, no concelho de Carregal do Sol, rumo a Bordeus, a cidade onde iria trabalhar no consulado português. O consulado português se situava exatamente no centro da cidade repleto de refugiados vindos de toda a Europa. Era uma vez um homem que um dia ficou sem sono. Queria dormir, mas não conseguia, apesar de sempre ter dormido bem. Quando fechava os olhos, não lhe saía da cabeça a tristeza que havia no olhar das crianças que se apinhavam junto da porta da casa onde morava e trabalhava. Era um homem bom, que gostava do que fazia e que fora educado para obedecer às ordens dos seus superiores, estivesse onde estivesse. Nunca lhe passara sequer pela cabeça a possibilidade de um dia vir a infringir essa regra. Esta história é verdadeira e aconteceu poucos dias antes de começar o verão do ano de 1940. Ainda há muita gente viva que se lembra bem desse homem e daquilo que ele fez, deixando de pensar em si e pensando nos outros e na sua salvação. O homem era diplomata e nascera no norte de Portugal. Chamava-se Aristides de Sousa Mendes. Era casado e tinha vários filhos. A sua carreira como cônsul levou até à cidade francesa de Bordeus, onde lhe chegaram as primeiras notícias do começo da Segunda Guerra Mundial, quando as tropas alemãs atacaram a Polónia e a Inglaterra se opôs a essa agressão em defesa da liberdade e da democracia, declarando que faria frente pelas armas aos agressores.
O homem era pessoa de bem e defensor da paz. Não podia aceitar a ideia de que alguém pudesse ser perseguido, torturado e morto só por ter ideias políticas diferentes ou ser de outra religião. Fora educado para a tolerância e por isso respeitava os direitos dos outros. À medida que as tropas alemãs invadiam países como a Bélgica ou a Holanda e se aproximavam da fronteira francesa, iam chegando a Bordeaux refugiados das nações ocupadas em busca de um visto no passaporte que lhes permitisse chegar à Espanha e depois a Portugal, apanhando mais tarde em Lisboa um barco ou um avião que os levasse para países como os Estados Unidos da América, o Brasil ou a Argentina, onde não havia guerra. O homem queria dormir, mas não era capaz. Ecoavam-lhe na cabeça as vozes das crianças que sofriam de fome e de sede e que, lembrando-lhe os seus filhos, tinham o direito de viver e de crescer em liberdade. Pensou e voltou a pensar, consultou a mulher e escreveu uma longa carta aos filhos, explicando o que tencionava fazer e as razões dessa opção. Espreitou pela janela e viu nos olhos das crianças um sorriso fugidio que representava a última réstia de esperança. Por elas valeria a pena arriscar. Por elas e pelos princípios que defendia. Foi assim que a palavra desobediência entrou definitivamente no seu vocabulário. Mandou abrir as portas do Consulado de Portugal e forneceu aos funcionários carimbos e selos brancos para poderem emitir o maior número de vistos possível. A partir desse momento seria uma batalha sem tréguas contra o tempo. Cada minuto contava. Cada dia parecia uma eternidade. Durante 3 dias não houve descanso para ninguém dentro do consulado e ainda sobrou tempo para se dar água e comida àqueles que esperavam à porta em intermináveis filas, com esperança de que o pesadelo por fim terminasse. Pela rádio chegavam notícias da rendição da França, o que significava que já faltava muito pouco para que as tropas de Hitler chegassem também a Bordeaux, perseguindo e prendendo judeus e opositores políticos ao regime nazi. Era preciso atuar ainda mais depressa. O cônsul conseguiu arranjar tempo para ir às cidades de Bayonne e Andaia, onde havia um grande número de refugiados tentando passar a fronteira em direção à Espanha. Aristides de Sousa Mendes sabia que o desrespeito pelas ordens de Lisboa teria consequências dramáticas para o seu futuro e da sua família. Ainda assim, não recuou. Sabia que a razão estava do seu lado e não estava disposto a abdicar dessa razão que correspondia à salvação de milhares de vidas. Mãe, tenho fome e sede e quero sair deste sítio, dizia a menina austríaca para a mãe pálida e exausta. Talvez amanhã de manhã já possamos estar a caminho da liberdade, porque há ali dentro um homem bom que nos quer ajudar. O homem não se deixou vencer pelo cansaço, pelo sono, pela fome ou pela sede. A vida dos outros estava primeiro. Se eles tinham pressa, a sua conseguia ser ainda maior. No consulado houve quem o avisasse. O senhor bem sabe o que lhe pode acontecer. Mas ele não quis saber e continuou a passar vistos, perdendo a conta às pessoas que já tinha conseguido salvar. Terão sido 10.000, 15.000 ou 30.000? Não se sabe ao certo. Sabe-se sim que chegaram a Lisboa e que depois foram encaminhados para o Estoril, para a Ericeira, para a Figueira da Foz ou para as Caldas da Rainha.
Mais tarde, a maioria conseguiu partir para países onde havia liberdade. Alguns voltaram depois do final da guerra às suas terras, onde outros nunca mais as quiseram ver, porque não conseguiram esquecer as horas de sofrimento e perda.